Eu, na minha simplicidade, não estudei, não tenho estudo, não sou psicólogo, não sou nada, mas eu quero fazer um trabalho com essas mulheres. Então, ela falava com elas, se levantam cedo, olha no espelho e fala, eu sou linda, sou maravilhosa, eu posso, eu quero e eu vou fazer. E parte para a vida, vai viver. Territórios sociais. Territórios sociais. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Territórios Sociais, o podcast que apoia iniciativas que ajudam a tecer um futuro mais justo e mais solidário. Hoje eu tenho o prazer de receber uma instituição que para mim é muito grata, que pertence ao meu território, o Alto Vera Cruz, que é as Meninas de Sinhá. Ao meu lado, Patrícia Bragança. Obrigado, Robson. E representando as Meninas de Sinhá, a Seninha. Obrigada. Seja muito bem-vinda, Seninha. É um prazer falar com você. Prazer é nosso, né? E vamos lá, vamos começar a entender como que tudo isso começou. Dona Valdete, famosa Dona Valdete, que faleceu em 2014, não é isso? Foi, isso. Vocês conviveram muito tempo juntas, trabalhando no CIAME, onde eu tive também o prazer de estudar. Como que isso começou, Seninha? Assim, em que momento que a Dona Valdete, né, iniciou essa história lá no Alto Vera Cruz, com todas as dificuldades? Como é que foi essa história? Olha, como nós trabalhávamos juntas, né? Então a gente passava na porta do posto de saúde todos os dias pela manhã. E ela vendo as senhoras, todo dia a gente passava de uma fila de gente e as senhoras com aquelas sacolas cheias de medicamentos. Então ela foi ficando incomodada com aquilo e falou, gente, por que essas senhoras tomam tanto remédio? Então tem que saber. Aí teve um certo dia, ela resolveu interrogar uma delas, né? Foi lá perguntar por que vocês estão tomando tanto remédio assim, gente? Ansiolítico, antidepressivo, não sei o quê. Então, elas falaram, mas é porque meu marido é alcoólatra, outra é porque meu filho é drogado, porque tem desavença na família, vários problemas. Então, a gente toma o remédio para a gente dormir, esquecer isso aí, a gente dorme. A gente tem que tomar remédio para dormir, para acordar, para comer, para enfrentar situações. Então, a gente toma esses remédios por isso. E com várias delas que a Valdete conversou, ela percebeu a mesma coisa. Ela falou, gente, essas mulheres não estão doentes do corpo físico, elas estão doentes da alma. Então, eu, na minha simplicidade, não estudei, não tenho estudo, não sou psicólogo, não sou nada, mas eu quero fazer um trabalho com essas mulheres. E daí ela convidou, né, as mulheres, ela passou a convidar as mulheres para conversar, para bater um papo, fazer um grupinho e bater um papo. No princípio houve muita resistência, né, porque as mulheres falam, não, tem que cuidar do marido, da casa, dos filhos, a gente não sai, a gente tem que cuidar mesmo e tal. Aí ela foi insistindo, aí conseguiu 2, 3, aí uma falava para a outra e foi convencendo até formar um grupo maior. Não me lembro muito quantas senhoras eram, não, porque já havia um grupinho que trabalhava lá no CIAME que faziam tapetes. Então, também ela agrupou essas senhoras junto com as outras, né, que também tinham os mesmos problemas, e ela falou assim, não, nós precisamos fazer alguma coisa. Aí começamos a fazer uns exercícios. De manhã, nós pegávamos serviço às 8 da manhã, de 7 às 8, ela fazia esse exercício, um salão multiuso, a gente praticava, eu, ela, todo mundo juntas. E teve um evento no Israel Pinheiro que tinha várias atividades e tinha uma sala que estava dando expressão corporal para gestantes e idosos. Ela falou, gente, é nessa sala que eu vou. Aí foi participar da oficina. Aí ela achou interessante, falou, gente, é isso que eu quero para minhas mulheres. E aí ela solicitou, ela conversou com a profissional lá, que estava dando, até chama acho que é Dedê, sei lá, não lembro. Conversou com ela e falou assim, eu vou querer que você venha dar umas oficinas para a gente. Ela falou, mas eu sou funcionária da prefeitura. A Valdete, não tem problema. A Valdete tinha uma integração muito boa, uma relação muito boa, né, com os políticos. Aí foi lá na prefeitura, solicitou a menina para vir dar aula para a gente. Ela veio, ficou 6 meses dando expressão corporal. E depois de 6 meses, ela falou, você está apta a continuar o trabalho.
E daí a gente ficou fazendo expressão corporal. A gente fazia de 7 às 8, às 8 a gente começava a trabalhar, dispensava o grupo, começava a trabalhar. Isso foi quando, Seninha? Em que ano, Isso mais ou menos? foi em 96, eu acho, 96. né? Acho que parece que em Isso, né? 96. Nesse momento, a dona Valdete tinha quantos anos? Ela já era idosa? Já era. É. Já era. Eu não me lembro muito, não. Quantos anos ela tinha, não. Sei que ela trabalhava lá na manutenção, né? E aí, quando ela arrumou o grupo, a Vera, que era a diretora, falou: eu vou te dispensar para você ficar só trabalhando com as senhoras. E então a gente fazia expressão corporal, a Valdete trabalhava a autoestima, como é que tinha que se arrumar. A gente fazia segunda, quarta e sexta. Na sexta sempre era brincadeiras de roda, brincadeira de passanel, corcutia, rouba-bandeira, coelhinho sai da toca, várias brincadeiras. E tinha um momento também que a gente fazia rastejava para imitar os animais, os bichos, aí ela contava as histórias. Tinha um reconhecimento corporal, né, para você ter higiene, né, como que você podia evitar doenças. Então, ela explicava e tinha as partes mais interessantes. Quando chegava nas partes íntimas, ninguém queria saber de falar. Ela mandava desenhar no chão, deitava, desenhava, e aí ela ia explicando, né, as partes lá do corpo humano. E, então, era muito interessante. Tinha uma senhora bem de idade também. Ela fazia expressão corporal e ia lá no chão, assim, coisa mais bonitinha, sabe? E quando chega, toda sexta-feira, depois da expressão corporal que a gente fazia, né, tinha essa parte mais lúdica, aí as mulheres falavam assim: Valdete, por que a gente não canta? Podia cantar, né? Alguém sabe alguma musiquinha aí para cantar? E a Valdete falou: a música está muito presente na memória dessas senhoras. Então, a gente, quem sabe, vamos fazer isso. Aí, de repente, a Valdete falou: olha, vamos fazer o seguinte. Vocês pesquisam músicas antigas que te cantavam suas vós, suas mães, o povo do interior, versinhos, brincadeiras. Vocês pesquisam e trazem que a gente vai cantando aqui no grupo, né? E formar um grupo, de repente, para cantar nas escolas, para as crianças, nas creches, né? E vai ser legal. E daí o Roquinho, né, que até hoje ele é brincante da Secretaria de Cultura, ele estava participando com a gente também, ele que saía com a gente para a comunidade para fazer a pesquisa com as senhoras do interior, mais antiga e tal, e ele gravava na fita cassete, a gente levava e ali ficava ouvindo a música e cantando, né? E daí foi surgindo o grupo. Nós ficamos nessa brincadeira aí de ficar cantando e fazendo expressão corporal, nós ficamos 10 anos. Chamava Lar Feliz o grupo. E daí, quando foi na inauguração do Centro Cultural, que a Valdete era líder comunitária também, ela movia céus e terra para a melhoria da comunidade, não só para ela, mas para todos. Tudo que tinha, ela queria participar, via nos políticos, fazia reunião, fazia passeada, juntava o povo da comunidade, ia solicitar as coisas para o bairro. E daí... o projeto participativo surgiu para construir o Centro Cultural. No Centro Participativo, aí, sim, quando fez o Centro Cultural, na inauguração, eles convidaram a gente para ir cantar lá. Aí as mulheres já estavam com a autoestima melhor, já estavam cortando os cabelos, se maquiando, se cuidando mais. Elas falaram assim: Valdete, nós vamos querer um figurino. Agora nós também não queremos esse nome Lar Feliz, não. E a Valdete falou: mesmo, Lar Feliz está uma extensão do lar das suas casas, né? Continua mesmo, mas nós temos que mudar isso aí. E daí ela falou: vamos escolher um nome. Mas que nome? E tinha um grupo que era lá do Quinzinho, que tinha de Maculelê, que chamava Meninos de Sinhá. Aí a gente resgatou o nome, passou para Meninas de Sinhá. Não sabia dessa história. Olha não. que interessante. Foi, Meninas de Sinhá. E daí a gente conseguiu, tinha um rapaz que trabalhava com a gente fazia os encontros no Centro Cultural. A gente foi fazer os encontros lá. Mas antes de inaugurar, a gente usava a sala lá. E tinha um rapaz, ele ajudou pela Secretaria de Cultura lá, o pessoal conseguiu o tecido para fazer o figurino. Então, a primeira vez, como Meninas de Sinhá, foi na inauguração do Centro Cultural, 10 anos depois. E nesses 10 anos, Seninha, como
Como é que foi percebendo a melhoria da autoestima? Como é que elas foram largando os medicamentos? Foram largando os vendo medicamentos. Isso, assim? E foi um caso muito engraçado, que na imaginação da Valdete, ela é muito perspicaz, né? Então, ela falou assim, gente, eu ouvi uma história, alguém me contou que se a gente colocar uma folha de alface debaixo do travesseiro, não precisa tomar um remédio, você dorme, que é uma beleza. Aí, minha filha, passou uns dias, todo mundo disse que estava dormindo bem com a folha de alface. Olha só. Ela muito interessante da história, né, dela, porque essa sabedoria, né? Ela se colocava como uma educadora, uma liderança forte, né, que conseguiu mobilizar outras mulheres, influenciadora, né? Talvez hoje ela seria uma influenciadora digital. Com certeza. Né? E quanto isso foi importante para essas mulheres da comunidade. Essa rede de apoio, porque o que ela fez foi estruturar uma rede de apoio para as mulheres da comunidade. Foi um fortalecimento para todas elas aprender a enfrentar os problemas sem a medicação, né? Que elas, ouvindo a história uma das outras, elas perceberam que não era só elas que tinham problema, os outros também tinham. Sim. E como as outras estavam sabendo, né, levar a situação, contornar, e com o apoio da Valdete, elas começaram a aprender, igual a Valdete falava, vocês não vão abandonar a casa, os filhos, as obrigações. Levanta mais cedo, prepara as coisas, deixa no jeito, mas não fica dando nada na mão de homem, não. Põe lá e fala, a comida está pronta aqui no fogão, vocês pegam, a roupa está lá, vocês pegam, não fica e filho nem nada, não tem que fazer isso não. Vocês têm que pensar em vocês também, tem que se cuidar para poder ter saúde e cuidar dos outros. Seninha, e isso que você está trazendo é tão importante porque é uma mudança de paradigma, mudança cultural, inclusive das mulheres, né? Mais antigas, né? De se deixar de lado para cuidar, ficar só nesse lugar do cuidado. Esquecer de si próprio. Esquecer de si. Mas então ela falava com ela, se levantam cedo, olha no espelho e fala, eu sou linda, sou maravilhosa, eu posso, eu quero e eu vou fazer. E parte para a vida, vai viver. Vocês têm que viver a vida. E de onde que vem, Seninha, esse empoderamento da Valdete, da dona Valdete? Assim, é uma mulher que vem do interior, negra, mora na periferia, com todas as dificuldades também, né, que vocês tinham, a dona Valdete também tinha. Eram 4 filhos, né, e mais um adotado. Tinha isso mesmo, o Henrique. O Henrique, né? De onde que vem isso, assim? De onde que ela tira esse empoderamento para servir como exemplo para essas outras mulheres? Eu acho que isso aí é uma coisa divina, né? Uma coisa desde criança que ela já trouxe dentro dela, porque ela tinha tudo para não ser nada do que ela foi. Porque, assim, ela foi uma menina que perdeu os pais pequena, foi doada, né, para a madrinha aqui de Belo Horizonte, foi criada ali na Savassi, aqui na Savassi mesmo, né? Ali perto do Colégio Arnaldo. Ela foi criada perto do Colégio Arnaldo, com essa família. Mas, assim, ela foi criada com a madrinha, mas não como membro da família, né? Ela foi criada mais como uma serviçal. Desde pequena, assim, era para fazer alguma coisa, alguns mandados, comprar alguma coisa, um colchete, uma fita, porque tinha costureira, ela ia para comprar. E ela falava que, assim, ela brincava muito, subia naquelas árvores ali na avenida, tudo, ela brincava, tinha a Efigênia também brincava muito com ela, a Efigênia que agora, atualmente participa, morava perto. E ela falava assim, uai, gente, todo mundo faz aniversário e eu não faço aniversário? Aí perguntava a mãe dela, né, a madrinha lá que ela chamava de mãe, não sei não, menina. Aí ela disse que foi numa festa aqui no Palácio da Liberdade, nesse pátio ali, de povo rico, aquela festa mais maravilhosa, com o tema da Branca de Neve e 7 Anões, e ela ficou encantada com aquela festa, né? Falou, mas engraçado, né? Eu não tenho aniversário, nunca tive. Falou, eu vou fazer aniversário. Mãe, que dia que eu nasci? Que dia que eu faço aniversário? Não sei não, menina. Ela falou, tá bom, eu mesma... Que era a madrinha, que não era a mãe biológica. Não, a mãe já tinha falecido, que era de Conceição da Barra, me parece, lá da Bahia, né?
Então, ela falou, eu quero fazer aniversário dia 7 de setembro, que é um dia muito bonito, dia da independência do Brasil. Eu vou fazer, meu aniversário vai ser dia 7 de setembro. Aí ela disse que fazia serviço, no serviço que ela fazia, ganhava, antigamente era tostão, né? Sim. Então, ela ganhava o dinheirinho e ela ia juntando uma caixinha. E também a senhora lá da casa, que tinha cabelos brancos, ninguém gosta de ter cabelo branco, né? Começou a embranquecer, aí botava ela para catar os cabelos brancos e dava um tostão para cada cabelo branco que ela tirasse. Gente. Aí, elas que punham um pano preto, ia tirando os cabelos e pondo ali, contava e pegava aquele dinheiro que ela recebia, punha na caixinha. Foi juntando, vou comemorar meu aniversário. Aí, como foi chegando perto do 7 de setembro, ela convidou a meninada rica toda, que ela tinha convivência, brincava com eles e tudo. Convidou todo mundo, foi naqueles botecos que tinha antigamente, né? Que não tinha loja, essas coisas, padarias chique, nem nada. Comprou suspiro, pé de moleque, essas coisas bobas que o menino gostava, né? Doce de abóbora. Comprou essas coisaiadas tudo. Partiu bem partidinho, geleia, aqueles doces de abóbora, doce de mamão, de não sei mais o que, partiu tudo, arrumou a mesa toda bonita. A meninada chegou para cantar. Antes, ela falou assim, mas está faltando uma coisa, e o bolo? Eu não tenho bolo. Mãe, eu não vou ter bolo, não? Ah, não. Ela falou, mas eu vou dar um jeito. Aí ela pegou uma caixa de sapato, enfeitou a caixa de sapato toda, furou assim, botou as velas, botou em cima da mesa, é meu bolo. Aí cantaram parabéns, a partir daí ela ficou tendo a data de aniversário 7 de setembro, que na realidade não era, né? Depois de muitos e muitos anos foi descobrir. Mas aí foi aquela festa, né? E daí em diante ela comemorava o aniversário dela 7 de setembro. É uma resiliência muito grande, né? A gente... Então, assim, ela ia estudar, disse que ela via as meninas passando pela escola. Ô, menina, o que é isso aí? Ah, meu caderno que eu estou indo para a escola. Ah, eu também quero ir para a escola. Aí, não sei quem lá deu um caderno para ela, um lápis. Aí, ela começou a ir para a escola e ficou empolgada. Mas aí, tinha dia que tinha as coisas para fazer, obrigações, a madrinha não deixava ela ir. A professora passava, ô, Valdez, você não foi hoje? Ah, não deu, não. Aí daí ela ficou sem estudar, né? Olha que pena. Acho que depois de adulta, já que ela fez o básico mesmo. E aí, eu sei que depois ela cresceu, parece que ela, quando foi para votar, eles aumentaram a idade dela, nem a idade dela não sabia direito também, porque eles aumentaram a idade dela para votar, e ela depois casou muito cedo. O namorado era lá de Formiga, jogador de futebol, né? Aí ela casou, foi morar no Alto Veracruz, na maior situação precária, não tinha nada, não tinha água, não tinha luz, não tinha nada. Mais ou menos. Ah, isso aí, essas 70, datas, não sei. 60. Essas datas, não sei, não. Eu sei que ela foi morar no Alto Veracruz, depois parece que ele parou, não foi jogar futebol mais. Eu sei que ela ficou ali, ajudando todo mundo, e ela falou, nossa, lá na casa da minha madrinha, lá tem asfalto, lá tem luz, lá tem tudo, e por que aqui não tem? Vou lutar que aqui também vai ter. Aí, com isso, ela lutou realmente, ela que conseguiu água, luz, tudo para o alto, para o bairro. Então, ela formada, teve né? Ela passou por uma experiência... Ruim, né? E transformou isso. Mas numa condição melhor, né? Assim, ela viu que podia ter luz, podia ter água. Isso. Porque o Alto Veracruz, nessa época, era mato puro, né? Mato e terra, né? Não tinha nada. Tem 58 anos que eu moro no Alto Veracruz. Quer dizer, ela já não tinha nada, né? Quando a gente mudou. Então, ela deve ter chegado um pouco antes. Não tinha nada. Eu sei que, assim, incrível, então a gente fica, assim, imaginando onde que ela conseguiu essa força, esse empoderamento, essa sabedoria, né? Isso é uma coisa dela mesmo, natureza dela. Ela já era inconformada desde nova, né? Assim, não, todo mundo tem aniversário, eu quero ter. Todo mundo vai para a escola, eu quero ir. É isso. E isso ela levou. Já tinha isso com ela. Quando ela chegou lá, falou, todo mundo tem água, tem luz, tem tudo lá, tem asfalto, por que aqui não tem?
Ela já lutava pelos direitos, ela se incluía, na verdade, né? Se não tinha o espaço, ela criava a oportunidade para que ela fosse incluída de alguma forma, né? Era uma sabedoria que a gente sabe que vem do além, né? De Deus. A iluminada mesmo, tudo. Isso é divino mesmo, né? Tem coisa que não tem como explicar. Não tem explicação, não. Porque, assim, da onde que por exemplo, ela não teve exemplo disso, que ela nem teve pai, não teve mãe, não teve apoio da família que a criou, né? O incentivo ali para estudar, para ter a imaginação de ajudar, de cooperar, de ser solidária, ela não teve nada disso. E se a gente imaginar que hoje, para uma mulher negra periférica, a realidade já é muito difícil, você imagina há 50 anos atrás. Assim, era pouco tempo depois da abolição, né? Muito pouco tempo depois da abolição. Voz e vez não existia. Não tinha. Ela se casa com um homem negro também. E é o que ela tentou passar isso para as mulheres que ela atendeu, dar voz e vez as mulheres. Então, o que aconteceu? Depois que ela incentivou, que já tinha o grupo já estava formado, as mulheres já estavam, né, reconhecendo e sabendo que elas tinham o direito de ser melhor, de viver melhor, de fazer as coisas melhor, de estudar, de sair, de passear, de se arrumar, né? Muitas voltaram a estudar, né? Foram para a escola, inclusive ela, né? Ela foi, e teve umas 3 que foram para a escola. Depois foram para o teatro, muitas delas saíram para outro bairro fazer teatro, fizeram teatro na Casa do Beco, né? Teve uma que até tem uns 2 anos que ela não está indo mais, porque agora ela está um pouquinho com a ideia mais fraquinha, não está indo, mas participou de vários eventos, várias peças de teatro. Então, assim, elas foram se libertando mesmo, para sair para a cidade. Muitas delas não iam nem na cidade, né? E com isso eu falo assim, que não transformou, não só foi as mulheres, nem as senhoras que ela atendia, a família inteira, o bairro todo se beneficiou com isso, né? Os maridos depois passaram a reconhecer que elas tinham direito, que elas não estavam fazendo nada de errado, né? Os filhos também começaram a perceber que eles tinham que ajudar em alguma coisa, nas tarefas caseiras, fazer algumas coisas, respeitar mais a mãe, saber que a mãe também precisava de ter saúde para cuidar deles, né? Se eles queriam a mãe ali por muito tempo, eles também tinham que contribuir para ajudar na melhoria da casa, do bairro, dos afazeres, né? Isso aí transformou, igual ontem mesmo a menina estava perguntando como que foi a aceitação da família diante da participação da gente no grupo Meninas do Sinhá. Assim, raramente, meu cunhado, porque minha irmã também participava e minha mãe. Então, assim, meu cunhado, no princípio, ele ficou uma fera. Se ele pudesse passar um carro em cima, ele passava. É mesmo? Não aceitava. O pai do Acácio. O pai do Acácio? Ele ficou uma fera. Falou, nossa, se pudesse, passava um carro em cima do E o Bulau, o marido da Valdete? Não, eu acho que ele não se impunha muito, não, sabe? Né? Porque a Valdete era linha dura, né? Não dava moleza também, não dava moleza pra ele, não. Avançava, né? Não, igual eu falo, meus filhos, por exemplo, graças a Deus, toda a vida eles me apoiaram. Meu marido não apoiava muito, não, mas não estava nem aí. Tô indo. Estou dando satisfação. E fez bem para. Porque eu falo assim, está fazendo bem. Tem muitas que às vezes falam assim, qualquer coisa que acontece, eu acho que eu não vou vir mais não. Que isso? Não está fazendo bem para você? Você não está sentindo bem? Não está bem para a sua saúde, sua autoestima, para seu desenvolvimento intelectual? Você não está aprendendo muitas coisas? Então, não dá confiança para os outros, não. Continua. É isso mesmo. Né? Seninha, só voltando um pouco aqui, dessas habilidades que vocês foram desenvolvendo, né, durante 10 anos, eu conheço o Roquinho, tive o privilégio de ter contato com o Roquinho em outros trabalhos na região do Vale do Jequitinhonha. É maravilhoso. E que bom saber que vocês foram assessoradas, né, por ele, porque realmente... De vez em quando a gente faz trabalho com ele. Que coisa boa, que continua. E então, muitas habilidades, muitas competências técnicas mesmo que vocês desenvolveram para ter a performance que as meninas de Sinhá têm hoje no palco, né? Com certeza. É muita expressão corporal, é a voz, é o canto. E você falou de como esse trabalho, ele trouxe essas transformações na vida de vocês, dentro da comunidade.
Mas hoje, Meninas de Sinhá, até na comunicação, a gente já enxerga como uma marca, né? Uma marca forte, valorizada, reconhecida, como um ativo cultural, né, de Belo Horizonte, mineiro. Isso. Como vocês percebem a relevância, a importância que esse grupo ele tem para a nossa cultura? Porque vocês resgatam, cantam, jogam versos, tem outras atividades que vocês desenvolvem que eu gostaria que você falasse, né, além da música. Como vocês percebem esse valor que Meninas de Sinhá traz para a cultura mineira, esse resgate da memória? Em outros espaços também vocês fazem outros projetos. Como vocês percebem esse valor? Olha, para mim, e várias também, a gente percebe o seguinte, que a transformação foi geral, né? E o que a gente vê muito é que a gente pôde levar para dentro de Belo Horizonte, para além de Belo Horizonte, até para o exterior, saber que a gente pode levar nossa cultura e mostrar que, apesar de ser negras, mulheres, faveladas, a gente tem voz e vez de cantar, de levar alegria e de passar essa informação que na comunidade não tem só coisas ruins. Tem muita sabedoria, muita cultura, muita gente boa, né? Muito progresso, muita solidariedade, né? Porque assim, o estigma de comunidade é de achar que ali só tem bandidos, só tem assaltantes, só tem coisas ruins. E não é bem isso. Então, a gente vê que isso aí, a gente valoriza a nossa comunidade, a nossa cultura, e as mulheres, os idosos, né? E mostrar que idoso não é para ficar dentro de casa só rezando, vendo novela, fazendo crochê, fazendo tricô. Tudo isso faz parte. Porém, não é só isso. A gente pode mostrar para todos que a gente é capaz de fazer muitas coisas, né? Levar muitas alegrias e contribuir para a nossa cultura e além da nossa cultura no Brasil, até no exterior, né? Mostrar isso aí. A Valdeir gostava muito de falar que o idoso, né, não é um papel velho que você se embola e joga fora, no lixo. O idoso é uma enciclopédia que você precisa ter sensibilidade para aprender a ler. Que legal. É verdade. Sabe? E ela criou também uma frase que fala: quando o povo se une, as coisas dão certo. E que tudo que a gente faz com amor cresce. Por isso que as Meninas de Sinhá progride, estão crescendo, está se expandindo. E para o valor das mulheres, que mostra também para a família, para o bairro, para a comunidade toda, que tinha muitas mulheres que nunca tinham ido nem no centro de Belo Horizonte. E agora já foram para vários estados, várias cidades, e algumas, né, que não fomos o grupo todo, nós já fomos para o exterior, fomos na Europa 2 vezes, na Polônia, né? Então, a gente foi levar a nossa cultura além do Brasil. Como é que foi essa experiência, Seninha, assim, aproveitando? Como que foi para esse grupo que tinha os seus limites, né, de não conseguir ir ao centro, fazer uma viagem? Como é que foi para eles, assim, ir para um outro país, um país completamente diferente? Conta pra gente um pouquinho. Foi muito interessante, sabe? Porque tinha umas que não gostavam de andar. Minha irmã, por exemplo, ela passava mal se ela pegasse o ônibus do Alto Veracruz até no centro. Passava mal. E tinha muitas que, assim, tem muitas. Agora mesmo que eu estava com a minha filha no médico, ela falando assim, fulana não anda de escada rolante, fulana não anda de elevador. Aí eu lembrei da Europa, né? Que é uns obstáculos que a gente vai vencendo. Porque muitas delas não andam de elevador, outras não andam de escada rolante, para ir de avião. Nossa, foi uma luta, foi ótimo. Nossa, Deus! Teve muitos que adoraram, né? Tem outros que quase morreram do coração. Mas, assim, foi muito válido, muito aprendizado, muito bom mesmo, sabe? Mas nós gastamos, acho que umas 30 e tantas horas para chegar no local que a gente ia ficar. Gente, é uma superação. Só de Guarulhos a Amsterdã, nós gastamos 12 horas de voo sem aterrissagem. Voo direto. E a turma já estava desesperada já para chegar, né? Já. E ninguém falava nada, ninguém sabe idioma nenhum, mal português, né?
Não, mas a gente se virou. É bom porque a gente vai aprendendo a se virar, né? E como foi essa recepção lá na Polônia, desse grupo de mulheres idosas saindo de Belo Horizonte? Mas foi ótimo, sabe? A Valdete estava numa ansiosidade que em 2012 ela foi, né? Ela estava muito ansiosa, com muito medo da recepção, de ter decepção. Mas a gente foi tão acolhido, mas foi tão maravilhoso que, assim, surpreendeu todo mundo. A gente saía na rua, encontrava com pessoas assim, as meninas de Sinha! Eles falavam Sinha. Oferecia flores para a gente na rua. Que coisa linda, abraçava, né? Com a gente, dançava naquelas praças lá, porque lá é maravilhoso, né? As praças cheias de flor, tudo florido. Nós fomos numa época de verão, tudo florido, até na sacada das casas, tudo flores, natural, né? Nos postes, tudo flores. Não, o lugar é maravilhoso. A arquitetura, todas as construções são maravilhosas, não tem árvores na rua que pode tampar, né, a arquitetura, então você tem aquela visibilidade maravilhosa de tudo, né? E a tranquilidade também. Nossa, 3 horas da madrugada a gente estava na rua, saindo lá dos bares lá, bebendo, as meninas bebendo, cantando, com o povo. Aí juntava todas as nações que estavam lá, todo mundo cantava, todo mundo se integrava, todo mundo brincava, todo mundo corria. Foi maravilhoso. E a cultura tem esse poder, né? Essa força de integração. E o brasileiro também tem, né? Mas foi ótimo. Assim, o povo são muito simples e muito acolhedor mesmo. Eles são muito rígidos com o horário. Uhum. É em cima mesmo os horários, tudo muito, muito marcante, sabe? Mas muito legal, muito legal. A gente sentiu muito em casa. Nessa época, em 2012, a gente tinha 2 intérpretes, que eram uma polaca, né, que eles falam, a polonesa, mas ela tinha estudado aqui no Brasil, então ela falava do português para o polonês. E tinha uma menina de Portugal, que era a Joana, ela era poliglota, falava todos os outros idiomas. Então, ela fez o intercâmbio, a gente fazia a comunicação muito tranquilo. Elas vieram encontrar com a gente em Berlim, e daí em diante já sentiam em casa, né? Eram vários grupos de outros países. Só criança tinha de 25 países. Legal. E, assim, eu tenho uma revista lá em casa que tem todos os participantes, todos os países. Geórgia, Deserto do Saara, Tanzânia, Zâmbia, e é demais. E as meninas já estavam representando o Brasil? Ou era o único grupo representando o Brasil éramos nós. Que honra, que coisa legal. É isso que nós falamos, né? Nossa, muito legal. Mulheres negras, faveladas, idosas. Representando com esse poder todo lá, né? Todas empoderadas. Seninha, e com essa, né, já mais de 20 anos, 26 anos agora, né, que completa... Outros grupos, como Meninas de Sinhá, surgiram? Surgiu as Rosas de São Bernardo. Tem um outro grupo que eu esqueci o nome agora, que nós já fomos participar com elas também, que surgiu aqui em Belo Horizonte. Uhum. Em Santo Antônio do Jacinto, surgiu o grupo de caminhada, que nós foi assim, uma interferência nossa. E... em Almenara, surgiu o grupo das lavadeirinhas, que nós tínhamos o grupo das meninas, Mirim, das meninas de Sinhá. E então lá formou também um grupo das lavadeiras, elas fizeram um show para gente no Sesc lá de Almenara. Que bacana. Uma iniciativa dessa tinha que virar política pública, né? Porque nós fomos em 2012 com patrocínio da Avon. Né? Uhum. E aí, em 2018, em 2018, a Valdete falou, nós temos que voltar para ver o que aconteceu. Como é que é? Semeando e colhendo o resultado, que chama o projeto dela. Sim. Então, a gente foi saber o que surgiu com a nossa visita, com a nossa orientação lá, com o nosso exemplo, né? Grupo de idosos que formou o grupo de caminhada.
chamava o prefeito e falava, o senhor vai fazer um posto de saúde aqui então, se não tem, vai fazer. Quando eu voltar, vou querer saber. Vai formar um grupo disso aqui, vai fazer não sei o quê. Então, ela solicitava, sabe? E ela punha o dedo no nariz mesmo. Foi lá em Santo Antônio do Jacinto, ela fez isso. E em Almenara também, nós fizemos um cortejo lá em Almenara. Então, assim, lá também que surgiu, né? Nós fomos na sede das lavadeiras, conheci lá a sede delas, fomos cantar no Rio, lá no Encontro dos Rios. Demais. Foi muito, muito bom. É muito... que acrescenta muito, né, na vida da gente, é um aprendizado de ver as outras culturas, como que é. Igual lá na Polônia mesmo, a gente foi no show das mulheres da Geórgia, no grupo dessas crianças, que tinha 25 países representados de uma só vez no palco, mas eram, assim, 2 de cada país. E do deserto do Saara também, nós assistimos o show delas. Aqui no Brasil, vocês já cantaram com alguns artistas famosos, né? Você falou aqui Carlinhos Brau. Jair Rodrigues, acho que foi um dos primeiros, que foi ali no SESI, né, perto do BG. Quem que você lembra, assim? Jair Rodrigues, Daniela Mercury, Elba Ramalho, Carlinhos Brau, Rubim do Vale. Uma turma boa também. Rolando Boldrin, você falou Rolando que você apresentou Boldrin, lá. Maurício Tizumba, e esses outros cantores aí, igual eu falei, o Vando, cada lugar a gente... O Flávio Renegado, que é da comunidade também. Mas, assim, todos eles, assim, muito legais com a gente, muito... A Daniela Mercury, a gente foi em 2006, em São Paulo, no Dia da Mulher. No Dia das Mães, a gente apresentou com ela no Ibirapuera. Nós ficamos uma semana, igual a madame, né? Hospedada lá em São Paulo, fazendo os ensaios com a Orquestra Filarmônica de Mulheres de São Paulo. A gente conheceu instrumento que a gente nunca tinha visto na vida. Aqueles zabumbas enormes, e 1000 instrumentos, né? A gente fez a semana inteira, nós fizemos o ensaio com elas. Quando foi no sábado, a Daniela Mercury foi. A Valdeir falou, ai, meu Deus, vem a Daniela, como que nós vamos fazer na presença dela? Mas foi muito legal, ela chegou e nós fizemos os ensaios, a gente ficava lá atrás, né, no palco, no auditório, todo mundo cantando e a gente ficava lá em cima. E no dia que ela foi, eles puseram a gente na frente. A Valdeir falou, e agora? Aí a Daniela ficou no meio, dividiu o grupo, um pouco de um lado, um pouco do outro, e ela no meio com uma maestrina internacional. Olha a mitidez de todo mundo. Com a maestrina internacional que estava regendo a orquestra. E aí a gente ensaiou durante uma semana, e quando foi no dia lá das mães, a gente apresentou no Parque Ibirapuera. Nós fizemos a abertura do show e depois nós cantamos com ela. Muito, muito bacana. E elas também maravilhosas. Tirou foto com todo mundo, dançou com todo mundo, e muito, muito legal. Apresentou o filho, a mãe, todo mundo dela que estava lá. Né? Seninha, eu queria que você falasse um pouco das outras atividades que meninas de Sinhá fazem nas instituições de longa permanência, outras oficinas. Como funciona? Igual eu te falei, né? Nós fizemos um projeto, a Patrícia desenvolveu um projeto que chamava o Sabor da Memória, que foi esse que a gente trabalhou com 18 ILPIs, né? Que são institutos de longa permanência. Nós solicitamos, a gente fez a divulgação, que é recolher as receitas, né, de culinárias, receitas das pessoas resgatando as comidas antigas, né? Então, nós tivemos 70 receitas, enviaram 70 receitas para a gente, foram selecionadas a Patrícia Brito, que que coordena, né, o projeto. Ela estuda, né, viaja por todos os países, né, fazendo isso, era curadora, no caso. Então, ela selecionou as receitas, né, com muita dor no coração, vontade de pegar todas, mas não podia. E essas 30 receitas, eu e ela, e mais a equipe, né, de fotógrafo, todo mundo, durante 2 semanas, nós confeccionamos as 30 receitas. Confeccionamos,
degustamos, aprovamos, fotografou, filmou, foram tudo assim. E no final foi produzido o livro com as 30 receitas. Que são receitas que vocês trouxeram de... É que eles trouxeram, elas mandaram. Então, tem o histórico delas, de onde elas vieram, aonde elas aprenderam aquela receita e como que era a receita. Então, tem a receita, elas mandavam, né, a idade, de onde que elas vinham, qual a cidade, com quem elas aprenderam essa receita e a receita em si. Muito interessante. Foi muito interessante. E depois, aí no final de todo o projeto, que... né, já estava sendo elaborado o livro, teve o Café da Memória, que foi lá no Jaraguá, no Clube Jaraguá, que foi todas as ILPI foram, não todos os componentes, né, mas foram os representantes. E vários idosos também, cadeira de roda e tudo, que foram participar. E quando vocês têm esse contato com os idosos que estão nas instituições, né, acolhidos nas instituições, e eles veem... outras idosas com essa performance, com esse olhar para a vida, com essa atitude, como que isso volta para eles, reverbera neles de alguma forma? Eles veem que assim, eles não têm que ficar acomodados, que eles também têm capacidade de fazer coisa. Com isso surgiu muita gente que canta versinho, que, né, eu lembrei da música da minha mãe, aí cantava também, sabe, conta história, é muito legal, sabe? O intercâmbio que a gente faz com eles é muito legal, a gente visita e faz show em todas as ILPI que a gente participou e várias, quase todas de Belo Horizonte. Porque o projeto Sabor da Memória, ele é só para dentro de Belo Horizonte, só os idosos, as ILPI de dentro de Belo Horizonte. Sim. Então, e depois, eu e a Patrícia íamos em cada ILPI fazer 2 receitas com eles. Aí punha as senhoras idosas em volta da mesa para elas ajudar, pôr a mão na massa para confeccionar as receitas. Importante. E aí nós temos oficina de bordado, de crochê, de artesanato, pinturas em madeira e tecido. Temos oficina de canto, tivemos de percussão. Teve uma também que é de... E essas oficinas são ofertadas a qual público? A comunidade. Então, a gente atendeu... Do Alto Veracruz. E periferia, né? Granja de Freitas, Taquaril, Casa Branca, ali é periferia, São Geraldo, Veracruz, cá embaixo. Senia, eu vi que no site de vocês, não sei se está atualizado, mas menciona da sede, do desejo de ter uma sede própria. Isso ainda é uma demanda, é uma necessidade? Vocês fazem essas atividades itinerantes por isso, né? Continuar ativas, mas ainda não tem. Nós estamos no espaço cedido da associação comunitária, que é onde era o posto de saúde. Então, o Júlio, que é como é que fala lá, do centro comunitário, ele cedeu essa parte para a gente, eu acho que em regime, 20 anos, sei lá, ou mais. Comodato. E agora também a Patrícia está pagando o aluguel do espaço todo que ele usava, que é o espaço, a construção toda que era do posto de saúde. Então, a gente faz os encontros, nós fizemos os encontros todos lá, porque a nossa sala mesmo é muito pequena, o nosso espaço mesmo, que é das meninas de Sinhá. Mas, com isso, nós formamos 60 cuidadores de idosos. Que maravilha. A formatura deles foi lá no Ricardo Salum. Tem um salão. Que é uma escola, para quem não conhece, o Ricardo Salum. É a escola municipal. É uma escola municipal que tem no bairro Taquaril. Divisa de Taquaril com Alto Veracruz. Alto Veracruz, Então, nós fizemos a formatura, foram 60 idosos, 60 cuidadores de idosos. Foram formados. A gente deu oficina em todos os CRAS, oficina de comida, né? Eu e a Patrícia Brito, a gente ia confeccionar a receita junto com as senhoras. Então, a gente atende um público de senhoras que, assim, de dimensão imensa. Porque, assim, no bordado tem gente que já não está nem cabendo mais, na pintura em tecido, né? Pano de prato que a gente está fazendo a princípio. E pintura em quadro também, e tem também o crochê. Então, tem muita gente, muitas senhoras que às vezes querem entrar, e todas idosas, né? A maioria são bem idosas mesmo.
E a gente atende o público, assim, bem diversificado. Não tem distinção de cor, raça, religião. Sim. Tem só a exigência da idade, né? Que deve ter 60, 65 a mais. Que hoje é de 60, hoje as que estão no Meninas do Sinhá, 60 a 87. É. A dona Domingas tem 87. 87 que é a mais idosa. É isso. Mas, assim, a gente tem vários atendimentos, né? Desenvolve vários trabalhos. Agora, aí, tem 2 anos, a gente desenvolveu um outro projeto que chama Saberes Ancestrais. Com isso, nós trouxemos as cantoras do Vale de Jequitinhonha, as bordadeiras, as meninas lá do Guimarães Rosa, da terra de Guimarães Rosa, como é que fala? Cordesburgo. E veio Da minha avó. de Carapicuíba, as rendeiras de Carapicuíba, todos vieram fazer encontro com a gente com esse projeto. Veio também as mulheres do Souza, que é aqui de Belo Horizonte mesmo, que são cantoras também. Com gado, a gente teve a oficina de aprender a colher, fazer tinta para pintar a casa. Então, só no Alto Veracruz foi descoberto 10 cores de tinta de terras diferentes. Interessante a identidade. E aí veio uma menina lá do Vale, que é de Diamantina, ensinar a preparar a tinta. Então, a gente preparou a tinta e pintamos a sede todinha, e ninguém falava que era tinta que a gente mesmo produziu, sabe? Atualmente, a parte interna está pintada de tinta comum comprada, porque na chuva veio, o teto não estava muito bom, molhou tudo, estragou. Mas a parte externa ainda está pintada com a com a tinta que a gente fez. Aí veio também as meninas que fazem biscoito, né, quitandeiras, né, elas são todas, tudo isso, né? Então, elas vieram também, a gente confeccionou um forno lá na nossa sede, né, no espaço lá, fez um forno, fizemos biscoito, bolos, tudo lá. E falando nas cores, né? Você falou aí das tintas. O figurino. Como que surgiu a ideia desse figurino? São cores vibrantes? Como é que foi isso? Olha, o figurino surgiu a ideia na inauguração do Centro Cultural, né, que elas queriam figurino. Então, a saia já foi bem estampada, não era tanto quanto, né? Mas era bem coloridas. Que eles queriam uma coisa alegre, a gente queria uma coisa alegre, vibrante, que passasse, né, uma boa energia, né? Aí a gente escolheu, a princípio as blusas eram brancas e as saias coloridas. Aí depois nós quisemos as blusas vermelhas. Então houve um questionamento, o porquê da blusa vermelha. Então a Valdete sempre falava e a gente também concordava, né? Vermelho é cor do sangue, sangue é vida, então é vida, então o vermelho é vida, transmite vibrando, né? Alegria, vida, né? E aí eles questionavam também a questão, por que Sinhá? Vocês ainda estão no tempo da senzala? Vocês não saíram ainda? Continuamos atendendo a Sinhá? Eu falei, não, vocês estão muito enganados. A nossa Sinhá é a vida, e a nossa proposta é levar alegria muita felicidade, muita alegria, muitos exemplos bons para todo mundo. Então, nós temos que expandir essa nossa felicidade. Então, a Sinhá é a vida e nós propomos de servi-la da melhor forma possível, com muita alegria e muito amor. Seninha, e falando desse legado, né, da dona Valdete, que você carrega de uma maneira muito viva também, né, dentro dessa perspectiva, como que você visualiza o futuro das meninas de Sinhá? Mas antes dessa pergunta e complementando a pergunta, Patrícia. Claro, fica à vontade. Queria que você me falasse dessa perda. Como que foi em 2014 perder essa referência, essa liderança que era a dona Valdete, e como que a partir daí vocês continuaram, seguiram em frente? Como é que foi isso? O sonho dela era adquirir uma sede, era atender essas mulheres, levar, né? Tirar as mulheres da depressão, né, que chegavam todas deprimidas, tristes, e levar autoestima, motivação para viver. E a gente estava no processo da gravação do DVD daqui do Alto, né? Sim. Então, a gente já tinha ido lá no Alto Afonso Pena, reconhecer o espaço lá, né? Estava lá o
palco, tinha a casinha que ela ia ficar, na janelinha que ela ia ficar, o que ela ia falar, tudo bonito. E daí ela passou mal, teve que fazer cirurgia e aí foi embora. Aí a gente falou, pronto, acabou o grupo, né? Não tem mais sentido, a gente não dá conta mais. Aí a gente ficou um tempo até absorver essa ideia e, de repente, né, com a Patrícia, já trabalhava com ela e com a gente, então a gente pensou bem, não, o sonho dela era levar esse grupo a vida inteira, atender mulheres e mais mulheres, conseguir uma sede grande, que o sonho dela era conseguir uma sede com espaço grande, com cama, com atendimento médico, com enfermagem, com tudo, né, uma televisão bem grande, na hora que as mulheres chegassem lá, estava cansada de ficar em casa, aguentando filho lá, ia para lá descansar, ver uma televisão, bater um papo, contar história, fazer um biscoito assado, ela tinha esse sonho. Aí a gente falou, a gente não pode deixar isso morrer. Nós temos que continuar o sonho dela, nós temos que levar à frente, né? E continuar atendendo o máximo que a gente puder realizar esse sonho que ela tinha, né? E aí a Patrícia falou, não, a gente vai ter que voltar. E fomos. Tentamos, todo mundo chorando, chorava muito, cantava muito, chorava, cantava, chorava. Imagina. Mas aí nós fomos, né, levantando e acreditando que a gente podia, né, com os exemplos dela, com os ensinamentos dela, que a gente podia continuar o grupo e atender as pessoas que ela gostariam de atender. Muito bacana. E a Patrícia perguntou aí, nós falamos desse momento, mas e aí, Patrícia, para frente? Mas né? foi muito triste, gente. É o luto, né? E foi uma Imagina. comoção também esse velório do Valdez, gente. Foi Alto Veracruz, quase Belo Horizonte inteiro, né? Os políticos, tudo, porque ela tinha um relacionamento muito grande, né? Ela tinha uma voz muito forte, mandava em todo mundo, eu quero que vocês façam isso, vocês vão fazer isso, você pode fazer isso, né? Então, eles tinham, e às vezes atendia, a maioria das vezes atendia os pedidos dela. Uma né? liderança de verdade, né? Assim, Isso. autêntica. Mas, assim, foi uma comoção, uma coisa muito triste, né? Uma perda irreparável, mas a gente tentou, né? E estão até hoje seguindo o exemplo dela e esse legado dela que a gente tem que ir levando. Ela deixou e a gente tem que continuar. Seguir. Aí. E como você, Ceninha, a senhora visualiza o futuro? E é muito interessante falar de futuro para especificamente esse grupo de pessoas, né, idosas, com muitos sonhos, porque você fala com brilho nos olhos, né, com o desejo de que o legado continue, e você faz parte dessa história. Como que você vê daqui para frente? Olha, a gente sonha, né, e ainda conseguir a nossa sede para atender muitas e muitas mulheres que necessitam, porque tem muita gente que bate na porta e não tem como atendê-las, né, porque não tem espaço. Não tem estrutura física, né, e nem tem estrutura pessoal humana, né, para atendê-las da forma que todo mundo merece ser atendido. Então, o nosso sonho é esse, de crescer, de conseguir a nossa sede, de poder atender muitas e muitas mulheres de acordo com as necessidades de cada uma, né? E ter mais cursos, mais atividades, né? Sim. E proporcionar a elas muitas vantagens, muitas coisas boas. Costura, por exemplo, tem muita gente que gostaria de fazer, a gente não tem espaço, fazer um curso de costura. E você sente que tem mulheres hoje que estão se aproximando, e a gente está falando da transição, né? Como que vai ser daqui para frente as mulheres que hoje têm 50, 45, 55, que aí aos 60 vão poder participar. Você percebe que existe essa demanda? Tem mulheres querendo... Existe, a gente ri muito, porque sempre tem uma falando, ai meu Deus, eu estou doido de me fazer 60 anos, eu quero entrar para o iniciar. Não, tem que ter 60. Ai meu Deus, por que eu não fiz 60 anos ainda? Então é um projeto que vai ter vida longa. Tem muita gente que está doida para fazer 60 anos para participar do Menino de Sinhá. Que bacana. Aí elas vão de outro bairro, até de outra cidade. Como que a gente faz para participar do Menino de Sinhá? Eu quero participar, como que faz? Aí, infelizmente, tem que morar em Belo Horizonte, né? E mais próximo, porque, né, não tem como as atividades, porque agora nós perdemos algumas por causa disso. Mudaram para outro bairro longe, não tinha como participar do grupo, né? Ainda que teve uma época aí que não tinha o passe livre ainda, né? Para 65 anos. Aí tinha que pagar passagem, tinha o custo, aí elas não davam conta de participar.
Sim. Seninha, e só para a gente entender, hoje, entendendo um pouco dos investimentos, vocês recebem recursos por meio de projetos incentivados, né? Para além desses projetos que vocês aprovam junto aos fundos, né, do idoso, existe alguma outra forma de apoiar, de patrocinadores, investidores sociais? A gente tem o Banco do Brasil, que patrocina a gente, né? O Banco do Brasil, a Associação Société Générale, lá de São Paulo, nós temos muitos patrocinadores e tem os apoiadores, né? Sim. Que contribui. Nós temos um grupo que chama Os Amigos das Meninas de Sinhá, que contribui assim com R$50 para comprar um pão, um café, um lanche, né, no caso. Algumas coisas de emergência. Sim. Eles ajudam. E também esse grupo foi muito interessante, além dessas coisas, eles participam com essa ajuda financeira, mas ajuda também emocional, um apoio. No tempo da Covid, eles ligavam, mandavam flores, cesta básica, teve muito fornecimento de cestas básicas no período da Covid, né? Nós fizemos muitos encontros de live, né? Fizemos muitos encontros assim para não ficar muito deprimida. Então a gente teve muito isso, a gente tem muito isso. E tem os projetos que a Patrícia faz, né? Às vezes são aprovados ou não, mas e com esses projetos que a gente desenvolve os trabalhos. Então aproveitar esse momento, Seninha, para você mostrar para a gente quais são as formas, quais são os canais de contato para quem quer ajudar, quem quer se voluntariar, conhecer um pouco mais do projeto. Você lembra de cabeça aí o Instagram? Tem o site Meninas de Sinhá. Meninas de Sinhá. gmail.com. Legal. Tem Meninas nós vamos de Sinhá. Nós vamos colocar na tela para quem quiser ajudar, para quem quiser participar e conhecer um pouco mais. Eu devia ter trago até o livro, né? Mas na hora, sim. Não, mas é bom que tenha uma desculpa para você voltar. E com isso também, falando em livro, a gente tem um livro que foi produzido com a história das meninas de Sinhá. Não tem um DVD recente, também, né? É mais antigo. Então, conta assim de onde você veio, como que era a população de onde que você morava, o que tinha naquela época, e a idade, toda a sua estrutura ali de antigamente, da onde que você veio. Conta a história de todas as meninas, tem um livro com a foto e a história. Esse livro foi produzido, não foi vendido, foi doado para as instituições, centros culturais, né? A gente doou 50 livros. 50 livros, não, 500 livros foi doado, foi do livro de poesia da minha irmã, da Isabel, que era integrante do grupo. Então, foram doados 500 livros para 5 centros culturais. Que bacana. E ainda tem lá o livro, se chama Eu Bonsai. Esse livro. E ainda tem nas Meninas de Sinhá o livro de Sabor da Memória, com as receitas, que são muito interessantes. Muita produção cultural, né? A gente tem dois CDs, um DVD. E tem livros também, tem livro lá de São Paulo, que tem histórias de Meninas de Sinhá, participação. Tem CD das Selma e Célia, que a gente participou. Participamos com o Renegado, a gente tem gravação com ele também, CD com ele. É muita fama, né? É muita fama. Gente, infelizmente, nosso tempo, né, já estão me sinalizando, nosso tempo está chegando ao fim. E eu estou, assim, especialmente emocionado. Para mim, é um prazer tê-la aqui, né, nesse programa que a gente tem tanto carinho. Eu gostaria muito, né, de poder ter a Dona Valdete para esse bate-papo também, mas eu tenho certeza que onde ela está, ela está olhando por nós. Com certeza. E agradecer novamente a Patrícia. Obrigada, Robson, mas meu coração está esquentando aqui, porque a gente não pode terminar sem um verso. Sem ouvir um verso de Meninas de Sinhá. Vai ser um privilégio, né? Para mim também eu quero agradecer, né, o convite, é uma honra a gente participar, né? E foi pena que a Patrícia não pôde vir, mas as pessoas que quiserem conhecer as Meninas de Sinhá, nossa sede está aberta. A gente está lá toda segunda à tarde, de 2 às 4, fazendo um ensaio. Na quinta de manhã nós temos bordado, nas sextas a gente tem pintura e à tarde tem crochê. E nas terças também está tendo aulas de percussão.
Que coisa boa. Sabe? Então, a gente já teve várias oficinas, teremos ainda, e tem muita gente, o nosso grupo está bem cheio. E, então, a gente tem as meninas de Sinhá no Instagram, no YouTube e no Facebook, né? E tem os e-mail também. Legal. Só para a gente esclarecer a nossa audiência, a Patrícia, que a Seninha mencionou agora, a Patrícia Lacerda, ela é assessora de produção e gestão social do Meninas de Sinhá. Isso. E, infelizmente, ela não conseguiu vir, mas não vai faltar oportunidade e vai ser um prazer também tê-la aqui com a gente. Pois é. E o nosso verso? Aí depende como que vocês gostariam de saber desses versos. Você vai conseguir lembrar um do verso? Coração. Fala aí, para esse momento aqui, o que vem do seu coração? Hoje a gente falou de uma aqui antes de começar, de uma das integrantes, né? Mas o que cada toca? Cada um tem um bem dentro do coração, dentro da alma, né? É verdade. Qual é o da Seninha? Jesus manda amar os pobres, os tristes e os desprezados, ande amar os inimigos, quanto mais os namorados. Muito bom. E com esse verso maravilhoso, nós terminamos mais um Territórios Sociais, o podcast que dá visibilidade a projetos que estão transformando esse mundo. Eu peço a você que curta, que compartilhe esse conteúdo, que mande para os seus amigos, que a gente precisa fazer isso juntos. Mais uma vez, obrigado. Fiquem com Deus. Territórios Sociais. Territórios Sociais. Territórios Sociais.